Hoje você vai descobrir mais especificamente o que significa Yesod bloqueado, tanto do ponto de vista físico como espiritual. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos lendo a porção de Vayera. Vamos focar nos parágrafos de 8 a 11 do Zohar. O Zohar continua explicando o que Abraão fez com a circuncisão, qual é o efeito que a circuncisão tem na vida. Então, se a gente for pensar, vamos pensar em dois níveis, primeiro físico e depois espiritual. Fisicamente, o que acontece? O órgão sexual masculino tem uma pele que o envolve, né? Essa pele está ligada a dar mais prazer, né? a sensibilidade. Então, ela pode ser entendida pela Kabbalah como algo negativo, porque se eu não souber usar aquele prazer, como a Kabbalah ensina, eu estou me conectando com o meu ego, né? O que eu tenho um desejo de receber para mim mesmo, eu fico com o ego. Então eu tenho que tentar tirar aquela pele fisicamente, fazer uma circuncisão para me conectar com um outro nível de receber, com outro nível de desejo, tá? Isso no físico. Espiritualmente, o que acontece? Eu preciso também trabalhar a minha Yesod, que é o meu desejo sexual, por isso representado pelo órgão, mas também o meu desejo de acumular posses, meu desejo de ter dinheiro, meu desejo de ser bem-sucedido. Então, a Kabbalah diz que quando a minha Yesod espiritualmente está bloqueada, ou de duas uma, ou o meu desejo não está muito ativo, eu não tenho apetite, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho libido, se a gente quiser usar um termo médico-psicológico, né? Ou eu tenho, só que isso não se materializa, porque não chega em Malhut. Né? Eu quero fazer as coisas, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro e tal, e nunca dá certo, como se alguma coisa estivesse bloqueando. Espiritualmente, vamos aprofundar no processo, o que acontece? O Zohar ensina que a nossa energia, né, de Yesod para Malhut, ela vem na verdade lá de Keter, Chokhmah e Binah, ela é gerada em Keter, Chokhmah e Binah, ela desce através da coluna, né? Aí ela é cozinhada, é o termo que o Talmud usa, né, no sentido de preparada nos testículos e sai pelo órgão sexual, pelo pênis. Em geral, num recipiente, que é o útero feminino, certo? Então, o que isso significa espiritualmente? Uma energia sai lá de Keter, um desejo, uma vontade que eu tenho, de Keter, Chokhmah e Binah, desce pela coluna, que é Tiferet, chega em Yesod, né, que é o testículo, o órgão sexual, lá ela é cozinhada. Mas para algumas pessoas para aí, e fica bloqueado, essa energia não sai. O que a gente tem que tentar fazer, como na vida real? Colocar esse esperma, esse sêmen, para fora, para que ele dê algum fruto, certo? E aí eu preciso de Malhut. Sem Malhut não adianta. Então, se eu soltar esse esperma, não tem o receptáculo que é Malhut, não adianta, tá? E se eu ficar com esse esperma dentro, também não adianta. Então, tá aí as duas coisas que eu falei. Ou eu tenho o desejo, né? Mas não consigo pôr ele para fora, não consigo fazer ele se manifestar, ou não tenho desejo. É um dos dois problemas que a gente pode ter em Yesod. Então, cabalisticamente, o que eu tenho que tentar fazer? Sempre me garantir que aquele impulso que eu tenho, que chega até em Yesod, aquela vontade de ganhar dinheiro, de produzir, de criar uma família, por exemplo, de ter filhos, né, se manifeste em Malhut. Que isso chegue na realidade. Okay? E é isso que Abraão conseguiu fazer. Então, por isso que toda a história de Abraão, ou grande parte da história de Abraão, gira ao redor de quê? De ele ter um filho para ter uma descendência. Né? Essa era a grande preocupação do Abraão, você pode reparar. Tudo que ele queria na vida era o quê? Um herdeiro, né? Um filho que desse continuidade. O que ele pede para Deus é isso, para Sara engravidar. Né? Toda a preocupação dele é essa, e ele passa por descrenças. Né? Deus tem que aparecer para ele e falar, não, olha, conta as estrelas, seus filhos vão ser como as estrelas, conte a areia do mar, vai ser como a areia do mar, confie em mim. Né? Todo o problema dele é esse. E a gente pode até aproveitar e aprofundar um pouco, a gente vê que Abraão só consegue ter o filho quando ele retifica a Yesod do ponto de vista material. A Bíblia faz questão de dizer pra gente o quê? Que chega um momento que Abraão fica rico. Abraão tem gado, tem rebanho. A Bíblia fala que ele tinha tanto gado e rebanho que ele começa a ter problema inclusive com Lot, né? o sobrinho dele. O Lot precisa se separar dele. Né? Então Abraão já tinha chegado quase tudo que ele queria na vida. Ele tinha uma mulher, ele estava bem na vida, tinha saído da casa do pai, né, feito aquela desconexão necessária, porque o pai dele era uma figura complicada, estava em Israel, num nível espiritual, tudo lindo.
só faltava o filho. Ele não estava conseguindo dar esse último passo. Mas, depois da circuncisão, como a gente falou no vídeo anterior, ele chega num novo nível de conexão com Deus. Nesse nível mais elevado, ele consegue procriar. Então, feita a correção do Yesod, via circuncisão, 1 ano depois ele tem um filho. Os anjos vêm e avisam, você vai ter um filho, sua esposa vai ficar grávida. A gente sabe que a Sarah ri, ela acha graça como é que ela vai ter um filho com quase 100 anos de idade, mas é o que acontece. 1 ano depois ele consegue o tão esperado descendente, o tão esperado herdeiro. Um bom dia a todos.